Na segurança do trabalho, quando nós reconhecemos um risco, nós temos que dar tratamento. Sim. Tá? Então a gente coloca assim, olha, eu reconheci um risco, então eu tenho que colocar assim, ó, eu tenho que tratar esse risco na fonte, na trajetória e, por fim, no trabalhador. E eu ainda não estudei a fundo, tá? É uma coisa que eu tô até um pouco meio resistente, porque eu gosto de ver as coisas acontecendo para me dar minha opinião, de como eu vou tratar o risco psicossocial. Porque, para mim, olha, fonte, trajetória e trabalhador, ela mudou, porque o psicossocial ele é diretamente ao trabalhador. Verdade. Né? Então, eu falo assim, você conseguiria me falar um risco psicossocial e qual o tratamento que a gente poderia dar? Não estou falando nem clínico, não. É tipo assim, ó, que seja assim, fala assim, olha, se o trabalhador tiver com esse problema aqui, você direciona ele para um psiquiatra, um psicólogo, algo desse tipo. Você consegue avaliar se nessa experiência sua do dia a dia aí, de reconhecer um risco e já dar o tratamento para ele? Que é o que a gente vai fazer no PGR, que você documentou. Olha, eu vou reconhecer um risco no PGR, lá no PGR fala, ó, todo risco você tem que dar o tratamento. Hoje a gente transforma o risco em número, então a gente faz uma avaliação, depois a gente dá o tratamento e faz esse cálculo de novo para abaixar o risco. Estou falando um português mais claro, menos técnico, né, para todo mundo atender, porque senão depois alguns profissionais vão ficar me questionando, mas é para o entendimento. Então, assim, como que eu faria para reconhecer um risco psicossocial, dar esse tratamento e avaliar que aquele risco foi controlado? Você conseguiria me mostrar nessa lógica? Sim, vou te dar um exemplo de algo que eu estou fazendo atualmente. Tem uma empresa que ela já está trabalhando nessa atualização da NR1 antes mesmo dela ter acontecido. Percebeu-se que o risco, por exemplo, os funcionários estavam dando muito atestado, estava trazendo muitas demandas e faltando e estava prejudicando o trabalho deles. E aí, como tratar essa situação? Aí o dono percebeu que tinha muitas pessoas que estavam com problemas familiares, que estavam com questões em casa e que não conseguia resolver isso por si só. Sabe o que ele fez? Que é, dentro do que você está falando, né? Identificar o que estava acontecendo e traçar algo para poder solucionar aquilo. Ele contratou os meus serviços para atender cada funcionário. A empresa não é uma empresa gigante, mas ele tem cerca de, sei lá, 15 funcionários, 20 funcionários, e aí ele contratou uma psicóloga para poder lidar com aquilo, porque teria muitas situações que as pessoas não estariam à vontade para poder falar para ele. Então ele me contratou, faço esse serviço, e aí como que eu acompanho, né? Porque tem a questão do acompanhar também, né? Na psicologia existem vários inventários, várias ferramentas que, por exemplo, a demanda maior dessa empresa são funcionários com ansiedade muito alta, funcionários com transtorno depressivo. Então, existe dentro da psicologia ferramentas onde eu possa medir a evolução daquele quadro do paciente. Aí aquela ferramenta, por exemplo, ela me dá alguns sintomas, e aí a gente vê qual que foi o nível que ele viveu daqueles sintomas dentro daquele mês, ali me gera um score, eu gero um gráfico e tem algo para apresentar, algo palpável, porque não é só de falar, eu preciso de coisas para provar, né? Números, isso, aí eu apresento números. E aí, diante disso, qual que foi o resultado? Funcionários reduziram o número de atestado, funcionários que conseguiram adquirir através da psicologia ferramentas para conseguir por si mesmo manusear os problemas que estavam em casa, e aí foi uma solução, uma coisa, eu não vou falar que é simples, porque contratar um psicólogo para a empresa não é simples, né? E aquilo assim, para mim não é simples, já deixo claro, não é simples, eu não vou conseguir fazer esse tipo de avaliação. Isso, mas no caso dele foi uma coisa que, por ele não ser uma empresa tão grande, ele conseguiu fazer esse investimento e tem visto retorno. Então ele tem essa segurança que os funcionários estão sendo bem cuidados, que ele não tem esse olhar humanizado, esse olhar de ter essa percepção. Mas aí ele contratou esse profissional, entendeu? Para poder fazer isso. Então acho que é uma coisa muito legal. Eu acho que o funcionário ele precisa ser mais bem assistido, sabe? Nessa questão dessa minimização mesmo dos riscos. Outra situação também que pode acontecer, e a gente também consegue dar uma tratativa rápida, né? Que é o que você falou. Hoje em dia é muito comum, vivenciei muito isso dentro das empresas que eu passei, funcionários serem assediados pelo próprio chefe. Isso é um risco também psicossocial. Sim, mexe com a mente, mexe com a integridade emocional da pessoa. E aí,
Angélica, mas como que você vai tratar aquilo? Então é muito importante, às vezes, a empresa disponibilizar um canal de denúncia para aquilo, entendeu? E que seja, talvez, o próprio RH a ser essa pessoa que acolher. Eu mesmo já acolhi muitos funcionários com essa demanda e dei a devida tratativa. E as coisas se resolveram. Então, é uma coisa que acontece muito, não é pouco. Sim. E aí dá também para tratar a situação de uma forma rápida, entendeu? E hoje, né, para os que não sabem, é obrigatório, tá? Todas as empresas terem um canal de denúncia para assédio. Hoje é obrigatório, né? Foi aprovada a lei Emprega Mais Mulheres, né? Onde a CIPA passou a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. E aí, dentro dessa lei, se trata hoje, toda empresa tem que ter um canal de denúncia para proteger. A gente fala de assédio voltado mais para mulher, mas a gente sabe que tem assédio moral, tem outro tipo de assédio também. Mas hoje é obrigatório ter esse canal e, assim, você até levantou um ponto que eu não tinha pensado, e para mim foi legal, de amarrar esse canal ao RH. Eu acho que é o melhor, sim, é o melhor caminho a ser tomado, assim. Eu não tinha pensado, sempre amarra muito para diretoria, para tomar uma decisão, mas às vezes o assédio vem da diretoria. A maioria das vezes vem lá de cima, entendeu? Sim, Então, e eu falo que pelos lugares que eu passei, raramente vim de um liderado, né? Sim. Não, vem de cima. E quando eu falei lá no início, a importância do RH descer, de ir para o chão de fábrica, é importante ele estabelecer um nível de confiança com as pessoas para que elas se sintam à vontade para poder chegar e trazer, porque é um assunto muito delicado. Muitas vezes, essa pessoa, em todas as vezes, ela é a vítima, mas ela fica com medo de procurar, pensando que talvez ela mesma causou aquilo e o medo de ser mandada embora. Isso é muito real, entendeu? Então, essa questão do RH descer e fazer essa ponte, estabelecer vínculos de confiabilidade é muito importante. E quem ganha é o quê? Todo mundo, é a empresa, os funcionários, é o ambiente ali, entendeu? E aí eu falo, Tiago, eu ouso falar que quando nós fazemos as coisas da forma correta, da forma como tem que ser, todo mundo ganha, entendeu? Aí entra a lucratividade, a rentabilidade, entra que as pessoas vão ter saúde mental e a integridade física para poder trabalhar e dar o máximo de si. Então, às vezes, o patrão, ele quer dar um jeitinho, mas não é o ideal. O ideal é fazer certo. Entendeu? Porque ali, ele vai ser muito mais bem-sucedido quando ele opta por fazer o que é correto. Tem uma frase que eu escutei do Aelson numa reunião, e eu sempre fiquei com essa frase na minha cabeça. Assim, uma pessoa fez uma proposta para ele,